Imposto zero para a importação de alimentos começa a valer hoje. E você vai ver ainda. Congresso aprova novas regras para emendas parlamentares. E ainda, a previsão do tempo para o último fim de semana do verão. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo a esta edição de sexta-feira do Redação Hit. Hoje é dia 14 de março de 2025. Estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. E olha, essa semana foi marcada por caos nas linhas aéreas. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu temporariamente os voos da Voipaz por violação de normas de segurança. Em agosto do ano passado, um modelo da companhia caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. 62 pessoas morreram. Nos dias seguintes ao acidente, funcionários da empresa denunciaram problemas técnicos que poderiam comprometer a segurança dos voos. Desde então, a ANAC avaliou que a empresa não tinha mais condições de continuar operando. Em outro caso, a atriz Ingrid Guimarães expôs o que viveu em um voo de Nova York para o Rio de Janeiro. Na situação, a atriz diz ter sido obrigada a deixar o seu assento e mudar para uma classe inferior à que reservou. Essa modalidade se chama downgrade. Vamos entender melhor a situação exposta, conhecer os nossos direitos com um advogado especializado em direito dos passageiros, Rodrigo Alvim. Rodrigo, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Tabata, bom dia, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Rodrigo, vamos começar então com a polêmica envolvendo a atriz Ingrid Guimarães, né? Quando se trata de um famoso, a situação fica ainda mais, digamos, acalorada, o debate ele cresce ainda mais, até porque várias pessoas passam por constrangimentos, ilegalidades nos voos, mas acabam não sendo respondidas, né, como deveriam. No caso, é uma atriz conhecidíssima, então a gente vai ver o que ela disse, porque ela alega que o seu protesto não se restringe unicamente à mudança da classe Premium Economy para a econômica, mas sim o fato de ter sido exposta nessa situação. Vamos acompanhar juntos o relato dela, por favor. Eu comprei esse lugar e eu vou ficar aqui. Ele chamou uma outra pessoa que já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase para mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Aí eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro vai ter que descer do voo por tua causa. Inclusive, tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou: querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Eu vivi uma situação abusiva, violenta, injusta, e eu fui coagida na frente do voo inteiro a fazer o que a American Airlines queria. É forte o relato dela. O que a gente pode pontuar nesse ocorrido que ela traz? Ela fala que foi exposta, se sentiu violada pela forma como abordaram ela, até mesmo a obrigando a mudar de lugar. Quais foram os principais erros graves, pontos graves desse relato da atriz, por favor? Tabata, todo caso de downgrade, ele comporta já duas indenizações padrão. Primeiro, uma indenização por danos materiais, que vai ser o quê? A diferença financeira entre aquele assento pelo qual você pagou e aquele assento que você recebeu, e também por danos morais, que é o transtorno, desgaste, estresse, ansiedade, tudo aquilo que você vivencia em uma situação de downgrade. Só que no caso da Ingrid, é muito mais grave, porque como ela bem colocou, ela foi exposta ao avião inteiro, é uma situação que gerou um constrangimento muito grande para ela, e por isso agrava e muito o dano moral sofrido. Certo. O que seria esse downgrade forçado? Quando que ele é permitido, se é permitido, e como que o passageiro ele deve proceder? Você disse que, né, a forma de compensar como dano moral, por exemplo.
Explica pra gente, essa medida, ela é legalizada? Ela é legal? Então vamos lá, a gente tem que entender no direito como algo ilegal aquilo que é contrário à lei. E você vai ver que toda vez que você compra uma passagem, tem lá nas letrinhas miúdas uma regra que a companhia pode alterar o seu assento. Mas é em qualquer caso que ela pode fazer isso? Óbvio que não. É de qualquer jeito? Também não. Então eu te dou um exemplo. Imagina, Tabata, que o comandante entenda que o peso da aeronave está desbalanceado e tem que trocar pessoas de um lado para o outro do avião. Ele pode fazer isso? Pode. Imagina que um passageiro não caiba no assento e tem que sentar em outro assento. Pode ter essa troca? Pode. Só que no caso da Ingrid, o que seria o correto? Como saiu um passageiro da classe executiva, eles deveriam chegar na Economy Premium e perguntar se, olha, alguém aqui se dispõe a ir para a classe econômica mediante um pagamento, mediante voucher, tentar aquilo que a gente chama de leilão interno. E não fazer de uma forma completamente discricionária, até porque, pelo que a Ingrid relatou, ela foi escolhida porque era uma mulher viajando sozinha, o que é um absurdo completo, ainda mais em tempos que a gente vive um novo projeto de lei que trata de proteger mulheres viajando sozinhas e não de punir. Então, quais são os critérios, então, que eles escolhem os passageiros? Porque ela falou, no caso, ela é uma mulher e estava viajando sozinha. Como você falou, de fato, é um absurdo, né, usar esse critério para obrigá-la a mudar de lugar. Qual outro critério, então, que eles avaliam e que não é considerado, digamos, legal? Olha, terminou a etapa de leilão, ninguém quer sair, eles podem olhar, por exemplo, quem comprou a passagem por último, quem comprou a passagem mais barata, se alguém conseguiu no dia um upgrade para aquela classe, tudo isso é analisado para ver quem é a pessoa que vai ser realocada. Mas, novamente, se você for a pessoa escolhida para sair do assento, você pode contestar isso, você não é obrigado a aceitar, e a Ingrid muito bem fez. E nesse caso, tá, eu acho que é muito importante as pessoas terem consciência de que, primeiro, produza provas para se defender. Então, tenha testemunhas, converse com pessoas próximas, até porque no caso dela podem reforçar que tudo aquilo que ela alega é verdade e também grava a situação, ou por som ou por vídeo, mostrando o absurdo que no caso ela vivenciou. Nossa, no caso agora dos passageiros que foram prejudicados, Rodrigo, com a suspensão dos voos da Voipass, como que eles podem e devem recorrer? Perfeito. A Voipass, ela estava, como você muito bem colocou, sobre uma supervisão da ANAC desde aquele terrível acidente do ano passado. E a ANAC, a partir de agora, entendeu que a Voipass não demonstra condições para operar de forma segura. A gente está falando de uma companhia que tinha aí 14 rotas aqui no Brasil, com 6 aeronaves. E nesse caso, o que os passageiros têm que fazer? A gente vai separar em 3 grupos. Quem tinha passagem comprada diretamente com a Voipass, quem comprou passagem com outra companhia e que essa companhia utilizava a Voipass para realizar algum dos trechos, e quem comprou passagem com a agência de viagem. Quem comprou direto com a Voipass, o que vai fazer? Entrar em contato com a empresa e exigir reacomodação para qualquer outra companhia, para qualquer outro voo, mantendo a sua origem e o seu destino, ou pedir o reembolso integral do seu voo. Ah, Rodrigo, e se a companhia me negar isso, o que eu posso fazer? Aí você pode tomar a medida judicial de tentar pedir a reparação por danos materiais, o prejuízo financeiro que você teve, e eventuais danos morais. Só que o problema, Tabata, é que a Voipass raramente paga as condenações que ela sofre em processos judiciais. Então, assim, esse é o pior dos cenários, quem comprou direto com a Voipass. Quem comprou com outra companhia, como a Latam, como a Azul, e elas terceirizavam algum dos trechos para a Voipass, nesse caso, o contato é com a companhia com quem você comprou a passagem e é dever dessa companhia resolver, senão ela é quem vai ser processada e aí é muito mais tranquilo. Olha, comprou passagem com a agência de viagem. Isso aí conclui. A agência de viagem entra em contato com a agência, porque aí é a agência que vai ter que resolver esse problema para você. Então, contato com a Voipass direto só para quem comprou direto com a companhia. Gente, eu ia falar, Rodrigo, que é uma baita dor de cabeça, né? Os passageiros que já tinham uma viagem marcada pela Voipass ou Voipass, como você bem disse, gente, eu imagino a preocupação, né? Todo o desgaste agora para resolver essa situação. Olha, muito obrigada pela entrevista, por todas as informações que você trouxe aqui para a gente relacionado ao downgrade sofrido pela atriz Ingrid Guimarães, sobre como os passageiros da Voipass devem proceder agora com toda a linha aérea suspensa pela ANAC. São muitos pontos, né? E a gente precisa estar atento aos nossos direitos e buscar por eles. Muito obrigada, Rodrigo Alvim, advogado especializado em direito dos passageiros aéreos. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço. Prazer todo meu.
Prazer, um ótimo dia para você. E olha, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços aprovou a isenção do imposto de importação para 9 alimentos. A medida não inclui carne de aves ou de porcos. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços aprovou a redução a 0 do imposto de importação para alimentos. Porém, a medida só valerá para um tipo de carne, que são as carnes desossadas bovinas, e não beneficiará outros tipos como a carne de porco e de aves. O órgão oficializou a medida para segurar o preço de alimentos, detalhando os itens com tarifa zerada. A lista com os códigos de nomenclatura comum de Mercosul, o NCM, tem 9 tipos de alimentos divididos em 10, porque a redução para o café beneficia a versão torrada e a em grão não torrada. A carne bovina, café, milho, bolachas e óleo de girassol são alguns dos alimentos que estão na lista. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que a redução entra em vigor a partir de hoje, quando a resolução da CAMES será publicada no Diário Oficial da União. Alckmin também anunciou o quanto o governo deverá deixar de arrecadar com a medida. Segundo o vice-presidente, a tarifa zero terá impacto de 110 milhões de dólares, cerca de 650 milhões por ano. Alckmin, no entanto, disse que o impacto será menor, pois a decisão é temporária. E as contas do setor público consolidado apresentaram um superávit primário de 104,1 bilhões em janeiro deste ano, o equivalente a 10,83% do Produto Interno Bruto, o PIB. Segundo o Banco Central informou nesta sexta-feira, houve um aumento na comparação com janeiro do ano passado, quando o saldo positivo somou 102,1 bilhões de reais. Já em relação ao PIB, houve um recuo. Neste caso, o superávit de janeiro de 2024 foi de 11,49% do PIB. E veja a seguir a previsão do tempo para o último fim de semana do verão, hein? E agora, imagens ao vivo de Caxambu, interior de Minas Gerais. Olha que bonito, 27 graus. Nós voltamos já. E o Redação Hit está de volta às 11 horas e 46 minutos agora. O Supremo Tribunal Federal vai decidir no dia 25 de março se julga o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, Bolsonaro alega ser inocente e criticou a velocidade do processo. O Supremo Tribunal Federal vai avaliar em 25 de março se julga o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República rejeitou os argumentos de sua defesa. Em meados de fevereiro, a PGR acusou o ex-presidente de planejar um complô que acabou fracassando para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem perdeu a eleição em 2022. A data marcada nesta quinta-feira pelo STF não é para definir sobre a inocência ou culpa de Bolsonaro, mas para estabelecer se existem ou não elementos suficientes para abrir um processo penal perante a Corte Máxima do país. Uma fonte do STF explicou à agência France Press que não há um prazo máximo estipulado para que os ministros decidam, mas é possível que o façam no próprio dia 25 de março. Após a divulgação da data, Bolsonaro ironizou em seu perfil na rede social X que parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, ao queixar-se que o caso está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. O ex-presidente foi indiciado junto com 33 colaboradores por golpe de Estado
tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, entre outros crimes. E após acordo do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional aprovou o projeto de resolução que regulamenta a execução das emendas parlamentares. Foram 361 votos a favor e 33 contra no Congresso Nacional. O objetivo das mudanças nas emendas parlamentares é aumentar a transparência e a rastreabilidade no uso do orçamento público. Uma das principais propostas visa permitir a liberação do pagamento de emendas que estavam suspensas desde o ano anterior, sem a necessidade de sanção do presidente. O texto também estabelece que as emendas PIX ou transferências especiais devam ser destinadas para a conclusão de obras inacabadas. As emendas apresentadas por deputados e senadores devem seguir os mesmos critérios de transparência que já são aplicados às emendas do Executivo. As atas das reuniões das comissões também devem ter um formato padronizado. Apesar das propostas, o texto não atende à recomendação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Dino pede a individualização dos pedidos das emendas de comissão. O relator da matéria, senador Eduardo Gomes, mencionou que as emendas poderão ser indicadas de forma individual ou por bancadas partidárias, o que pode resultar na ocultação dos autores das propostas. Organizações não governamentais argumentam que a proposta falta com clareza sobre quem são os autores das emendas. O texto vai agora à promulgação. E agora a gente traz um destaque internacional, porque desde o primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump diz que compraria a Groenlândia. As autoridades da ilha dinamarquesa responderam à fala do presidente americano, afirmando que o território não está à venda. Mas qual é o interesse real de Trump e dos Estados Unidos? Vamos entender melhor com a análise do especialista, o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Geograficamente, a Groenlândia está na interseção de 3 continentes, as Américas, a Europa e a Ásia, especificamente porque, pelo Polo Norte, é possível a proximidade entre esses 3 continentes. E com as mudanças climáticas, é cada vez mais economicamente viável e provavelmente muito mais lucrativo as rotas comerciais passando por ali do que pelos grandes oceanos Atlântico e Pacífico. E com o degelo, cada vez menos perigoso ficam essas rotas comerciais. Da mesma forma, a Groenlândia, como uma grande massa de terra com pouca população, tem um potencial de crescimento muito grande, até porque também as mudanças climáticas estão tornando viáveis a exploração, em especial da mineração, que antes funcionava no máximo 3 meses ao longo de 12 meses de um ano e agora crescentemente pode ser explorada por mais tempo, garantindo, portanto, o retorno. E ali também tem um estoque de minerais raros que não estão disponíveis em outras áreas do mundo. Então, existe entre as potências econômicas, as potências industriais e aquelas que, em especial, estão competindo em si dessa novíssima tecnologia que precisa desses minerais para garantir que eles estejam destinados para a sua economia, ou mesmo que os seus industriais explorem essa atividade econômica. Fora isso, desde a Guerra Fria, a Groenlândia já estava, de alguma forma, no centro, no holofote das atenções entre as grandes potências, especificamente os Estados Unidos, que usou a Groenlândia como uma base aérea para interconectar as suas transmissões para o continente europeu de material de guerra, alimentos e tudo mais, depois manteve a base ali especificamente para acompanhar e de maneira antecipada perceber eventuais ataques que poderiam vir da União Soviética, especificamente os mísseis balísticos intercontinentais. Como existe um interesse recente chinês de investir naquela região para fins de turismo, inclusive com a criação de 3 aeroportos internacionais anunciados em 2018, começou esse embate direto entre Estados Unidos e China, imaginando que também ele é um embate que vai passar pela Rússia, que hoje é o que principalmente tem desenvolvido as rotas navais.
E o último fim de semana do verão aqui no Brasil será marcado por contrastes. Enquanto algumas regiões terão chuvas intensas e ventos fortes, outras continuam enfrentando o calor típico da estação. A chegada de um ciclone extratropical, que começa a se formar nesta sexta-feira na costa sul, traz mudanças significativas no clima de todo o país. Além de deixar o mar agitado no Rio Grande do Sul, o fenômeno vai dar origem a uma nova frente fria que deve avançar pelo sudeste, trazendo chuva volumosa, principalmente no litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba, região da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais e grande parte do Rio de Janeiro, além de ventos fortes. Há previsão de temporais e risco de alagamentos. Os impactos serão sentidos principalmente no Rio de Janeiro, com previsão de chuva volumosa a forte e volumes elevados que podem chegar a 100 milímetros nesta sexta, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Com a instabilidade, as temperaturas cairão em vários estados. No leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-leste de Minas Gerais, os termômetros devem registrar marcas mais amenas. Na capital paulista, por exemplo, onde temperaturas estão acima dos 30 graus há quase um mês, as máximas não devem passar dos 26 graus. Enquanto isso, o centro-oeste terá um fim de semana quente, com pancadas de chuva isoladas. Já no norte e no nordeste, a zona de convergência intertropical continua influenciando o tempo e mantém o padrão de precipitação intensa, principalmente no Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará. No Acre, apesar da diminuição das chuvas, o alerta agora se volta para a elevação do nível dos rios. O governo do estado decretou situação de emergência. As fortes chuvas elevaram o nível de vários rios que ultrapassaram a barreira de transbordamento. Parte da capital, Rio Branco, ficou alagada. E agora a gente vai conhecer um pouco das Ilhas Maldivas. Se prepara porque as imagens são de tirar o fôlego. Localizada no continente asiático, a República das Maldivas é formada por aproximadamente 1.200 ilhas no Oceano Índico. Esse pequeno país está situado a sudoeste da Índia e sua única fronteira real é com o estado indiano das Laquedivas. É um local privilegiado quanto aos aspectos naturais, apresenta águas azuladas, quentes e transparentes, além de extensas áreas com coqueirais. Todas essas belezas atraem milhões de visitantes, sendo essa uma atividade de fundamental importância para a economia nacional. É lindo, não é? E agora a gente vai ver uma câmera ao vivo da ilha Hurawali. Hurawali, acho que é assim que se pronuncia, nas Maldivas. Por lá já é noite, já passa das 19 horas e este é um paraíso muito conhecido pelo serviço excepcional e acomodações luxuosas. Os hóspedes podem desfrutar de atividades como mergulho com snorkel e cilindro. As Maldivas, elas são famosas por seu mundo subaquático e a ilha Hurawali não é exceção. Com essas imagens lindas, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima sexta-feira para você e um excelente final de semana.